Pela ordem, vereador Celso Sandron, do PT. Presidenta em exercício, vereadora Jaqueline, público presente, que ainda se mantém firmes acompanhando essa longa sessão. Eu acho que, às vezes, a gente peca pelo não estudo, né, das questões que o Legislativo nos impõe. Às vezes, nesse ponto, parece que existe uma dicotomia, né, entre o vereador limpador de valão, tapa-buraco e de não sei mais o que lá, que é o despachante de luxo da comunidade, e o vereador que cumpre seu papel legislativo, que estuda, que lê a legislação, que faz a comparação da lei municipal com a estadual, com a Constituição Federal, que faz o papel de fiscalizador. Então, às vezes, a gente vê uns discursos que criam uma dicotomia. E aí, vereador Zé do Miguel, infelizmente, Vossa Excelência cometeu um grande equívoco. Acredito eu que não está servindo de caixa de ressonância para um discurso que o Executivo tem feito, tentando colocar a inoperância da Prefeitura nas costas de alguns vereadores. Que eu disse aqui, quem tem uma boa memória, vereadora Ilma, vereador Sérgio Camilo, vocês vão lembrar aqui que um tempo atrás eu falei, o prefeito culpa a sua incompetência toda vez um ator diferente. Então vamos fazer a retrospectiva, vereador Amarildo. O prefeito Juninho, nos primeiros 6 meses de governo, não mostrando o resultado, começou a culpar o primeiro escalão do secretário. E culpou o secretariado, que não estava funcionando, que não estava dando resultado, trocou uma leva. Beleza, vamos continuar a vida. E aí passou-se mais 6 meses, a prefeitura não dando resultado, inoperância, bateção de cabeça, enfim, competência a olhos nus. É preciso encontrar um novo culpado. De novo o escalão da prefeitura, troca de novo o secretariado praticamente todo. E assim foi. Sempre encontrando alguém. Culpou o Helder no início, né? Depois começou a culpar o PT, e culpa o secretariado, culpa todo mundo, menos ele consegue entender que ele é a cabeça de tudo, né? Se a cabeça não funcionar, o corpo não sai nem do lugar, né? Então, assim, mas às vezes é por incompetência de visão de gestão administrativa mesmo, não dá para culpar um jogador de futebol de não entender de administração pública. Mas, então, assim, diante disso, eu fiz um pronunciamento aqui, vereadora Edna, onde eu falava, o próximo passo do prefeito Juninho vai ser culpar a Câmara Municipal de Cariacica da sua incompetência. Quem tem um pouquinho de memória fresca vai lembrar disso, e está gravado nas sessões anteriores que aqui a gente construiu e trabalhou. Então eu fiz esse anúncio, o prefeito Juninho vai culpar a Câmara Municipal de Cariacica pela sua inoperância, a sua incompetência. Tira e queda, vereador Sérgio Camilo. É isso, esse é o discurso que tem ganhado os bastidores da prefeitura. Tem colocado todo o ônus da sua incompetência na Câmara Municipal de Cariacica. E aí, vereador Zé do Miguel, o discurso que Vossa Excelência falou nesta tribuna é palavra por palavra aquilo que estão falando lá em cima e que já foi falado aqui por outros vereadores. E já ouvi nas nossas conversas pós-sessão alguns vereadores relatando a mesma questão. A vereadora Jaqueline, na segunda-feira mesmo, me retratou esse discurso vindo de um secretário. E Vossa Excelência repetiu, não quero aqui achar que Vossa Excelência está fazendo papel de caixa de ressonância do pensamento do governo, até porque Vossa Excelência está no Partido dos Trabalhadores, que tem uma posição contrária, e o diretório que teremos sábado tratará sobre isso. A outra coisa é quando se fala essa fantasia do orçamento. Olha só, quando eu, pelo menos, né, aí não sei os outros vereadores, que não vou falar por ninguém, mas acredito eu que os vereadores que optaram pelos 12%, assim como o discurso que aqui já foi feito, foi de, primeiro, busca de independência da casa e de fortalecimento. Esse foi o discurso que nós versamos anteriormente à votação do orçamento, que era preciso a casa dar esse passo. O segundo é pela responsabilidade junto à cidade, porque esse governo que está beirando ao desastre,
nós, enquanto Casa Legislativa, precisamos tomar conta disso, precisamos puxar as rédeas. E o que significa isso? E aí quem estuda, quem lê, quem perde um tempinho lá pesquisando, vai achar em dezembro os últimos decretos do prefeito, que eu já fiz um pronunciamento aqui, falando sobre o quantitativo de recursos que ele tirou das áreas prioritárias da cidade, educação, saúde, limpeza e obra, para sustentar as despesas com pagamento. Eu fiz e volto a falar. E aí até lembrei aqui, a vereadora Jaqueline bem recordou aqui, foi mais de 1 milhão tirado para, da saúde básica para o pagamento de pessoal. Tirou mais 500 mil da limpeza pública. Aí, vereadora Jaqueline, vereadora Ilma, quando a gente sobe aqui e fala que não está tendo limpeza pública, é só estudar que está aqui, está nos decretos que o prefeito emite, quando ele faz o chamado remanejamento, né, que a gente, na verdade, chama de crédito suplementar, né, o nome correto é esse, crédito suplementar, quando a gente percebe que o dinheiro está saindo das políticas essenciais da cidade, para garantir um quantitativo de funcionário que está lá para quê, né? Porque se não tem dinheiro para obra, se não tem dinheiro para gerar a política pública, para que ter pessoal? Para ficar sentado à toa na cadeira? É uma matemática lógica, né? Não tem dinheiro na secretaria, para que um monte de gente na secretaria? Ganhando dinheirinho, né? Então, assim, e aí a gente vai dando os passos, entendendo como que está funcionando essa gestão. E aí, vereador Zé do Miguel, é para ajudar, tá? Quando nós votamos, então, 12%, um grupo de vereadores votou com responsabilidade. Votou de forma irresponsável quem, no final do debate, ainda defendeu o absurdo dos 60% que o prefeito tinha pedido. Isso é irresponsabilidade. Isso é um vereador falar que pode rasgar o planejamento, que pode rasgar o orçamento da cidade, que o prefeito vai receber um cheque em branco para fazer o que quiser. Quem votou 60%, ou seja, quem foi contra os 12%, foi a favor dos 60%, né? Não tem, também é lógico, né? Então, assim, quem no final não votou 12%, era favorável aos 60%. E votar a favor dos 60% é uma votação assim, escandalosa. É para você rasgar o seu certificado de vereador. Eu falo isso com muita tranquilidade. Quem votou dessa forma deveria rasgar o seu certificado de vereador. Não merece estar nessa casa. Não merece sentar numa cadeira dessa e representar o povo. Podem os vereadores aqui subirem nessa tribuna e falarem contra o que eu estou falando. Mas minha opinião é essa. Não merece representar o povo cariaciquense quem toma uma atitude dessa de irresponsabilidade de ser favorável a 60% de crédito suplementar. É um absurdo. É de fazer vergonha. Assim, com tranquilidade eu falo isso porque eu senti vergonha no dia. Então, estou externando não a minha família, não trazendo meus pais, irmãos, mas estou falando da minha indignação enquanto vereador de ver algo acontecendo dessa forma. E aí o crédito suplementar, a gente vê por que o município não está funcionando. Só tem uma vertente. Todo o recurso está sendo destinado à despesa com o pessoal. Eu já falei aqui que o orçamento de 2015, comparado com o orçamento de 2014, tem um acréscimo de 80 milhões com despesa de pessoal. Como se explica isso? Se você faz um retrospecto, o máximo que se aumenta é 20, 22 milhões de um ano para o outro. Como que uma administração aumenta 80 milhões? Isso é injustificável, é inexplicável. E aí, eu não consigo perceber como que um vereador, um decente vereador, não como eu acho e penso, mas como o papel constitucional nos impõe ser, porque eu posso ser qualquer coisa, né? Mas o papel constitucional está dado para você executar e exercer enquanto vereador. Então, assim, são essas coisas que eu percebo que tem gente aqui que passa a ver navios aqui, não lê, não estuda, não pesquisa, só fica na rua e, assim, acho que isso é papel de vereador. Isso, não no meu entendimento, constitucional não é esse o papel, por mais que nós também devemos ser o ponto de ligação entre a comunidade, que tem seus direitos negados, a eles obterem os seus direitos junto ao executivo ou qualquer órgão
público que tenha, seja federal ou estadual. Nós somos defensores da população, também defendo isso. Nós somos a voz do sem voz. Nós somos a voz da população nesta casa. Mas, infelizmente, alguns negam a voz da população e fazem o papel de subserviência ao executivo e às vontades do prefeito. E, para encerrar, a farra das gratificações, que também a gente vai entender por que dinheiro está saindo das políticas públicas essenciais da cidade e está sendo destinado para pagamento de pessoal. Porque a farra das gratificações é um absurdo também nessa cidade. Infelizmente, aí alguns vereadores que não tiveram cuidado de ler, acabaram votando favorável à reforma administrativa, e aí é que todos os vereadores vão lembrar, quando votou a reforma administrativa, tinha um capítulo no bojo lá da reforma que tratava sobre as gratificações. Eu alertei, votei contra, mas eu acho que a maior parte dos vereadores não perceberam o desafio que estava posto ali, embutido na reforma administrativa. Mas eu tinha lido, estudei e votei contra a reforma administrativa. Já prevendo o capítulo que gerava a farra das gratificações, como também o não funcionamento das secretarias. Eu quero levantar um caso aqui, vereadora Jaqueline, já encerrando. Esses dias encontrei com a secretária de assistência, que agora mudou o nome, Desenvolvimento Social, se não me engano, né? E aí eu conversava com ela sobre a loucura da junção da Secretaria de Assistência, que já é um mundo, né? Com a antiga Secretaria de Cidadania. Não consigo assim, imaginar um funcionamento de um monstrengo desse. E ela concordou comigo, Celso, eu também tive a mesma visão. Estou fazendo uma interlocução junto à administração para que a gente volte atrás. Então, assim, eu achei muito sensato da parte dela, porque quem conhece um pouquinho da pasta de assistência sabe que aquilo é contrato, convênio, é uma loucura documental. A burocracia engole a política ali. E aí você pega a cidadania, que também só sobrevive com recurso, então nós teríamos lá da loucura naquela secretaria. E aí estão dialogando para poder fazer o acerto. Tomara que ainda chegue a essa sensatez. E aí, para encerrar, a votação do aumento. Segunda-feira eu já deixei claro